Marcos, capítulo de número 8. Nós iremos ver esse trecho até o 38, mas nós iremos ler apenas o versículo 34, que é onde nós iremos refletir nesta hora. Marcos, capítulo 8, versículo de número 34. Os que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Poderoso Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu santo nome. Eu te dou graça, meu Deus, pelo teu cuidado sobre nós, sobre a tua igreja. Pai amado, por esse dia que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, louvando e bendizendo o teu santo nome. Foi assim nesta manhã, quando aqui estivemos em oração com aqueles irmãos que aqui estavam, também refletindo na tua palavra. E também o é nesta noite, por causa da tua misericórdia que é derramado sobre nós. E agora, Senhor amado, no nome de Jesus Cristo, nós não nos cansamos de pedir ao Senhor com muita sinceridade e gravidade: confronta-nos com tua palavra, edifica-nos nela e glorifica o teu nome no meio e na vida do teu povo que aqui se reúne. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quando a gente lê o livro de Marcos, há uma pergunta que sobressai a todo o livro. E Marcos traz diversas respostas a essa pergunta. E a pergunta no livro de Marcos é: quem é Jesus? Quem é o Messias? Qual o conceito que os leitores de Marcos têm do Messias? E Marcos vai trabalhar o Evangelho, vai trabalhar esse livro, justamente respondendo: quem é Jesus? Talvez a pergunta aqui nesta noite para cada um de nós é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Qual é o conhecimento que você tem dele? O que você entende de Jesus? Ainda no livro de Marcos, pensando assim nessa pergunta, já no capítulo 1, o próprio Marcos vai responder qual o seu conceito, quem é Jesus para Marcos. E ele no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. E ele então, ainda no decorrer do livro, ainda no capítulo 1, versículos 9 ao versículo 11, ele vai trazer essa resposta do próprio Deus. Qual é o testemunho de Deus acerca do seu Filho? E naquele texto, Marcos vai relatar o testemunho de Deus acerca de Jesus. E ele vai dizer, ou ele vai apontar o testemunho de Deus dizendo que Jesus é o seu Filho amado. Ainda no livro de Marcos, nós iremos ver, inclusive, a resposta dos demônios de quem é Jesus. E nós temos alguns textos, 1:24, 3:11, 5:7, em que os demônios vão afirmar que Jesus é o Santo de Deus, é o Filho de Deus e o Filho do Deus Altíssimo. E ainda, Marcos vai relatar qual é o conceito dos apóstolos. Quem os apóstolos dizem ser o Filho do Homem, ou quem os apóstolos
dizem ser Jesus, e os apóstolos, representados por Pedro, vai responder justamente essa pergunta de Jesus: quem dizem os filhos do homem ser o Filho do Homem? Quem dizem os filhos dos homens? Quem dizem, o que está dizendo essa comunidade acerca de mim? O que é que eles estão dizendo? Qual é o conceito que eles têm de mim? E os apóstolos vão responder o que é que a multidão está dizendo, e Jesus especificamente pergunta: e vocês? Qual é o conceito de vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro então diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és ungido. E obviamente esse é um conceito que vem desde o Velho Testamento. Esse é o pensamento que toda a comunidade judaica pensa acerca do Messias, porque a resposta de Pedro é: tu és o ungido de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias prometido, tu és o Messias aguardado. E aqui Pedro está respondendo, não somente respondendo ao que pensa os apóstolos, mas a própria comunidade judaica, que esperava um rei, um Messias, que vinha com poder e com a força da sua espada, iria libertar Israel das mãos das nações pagãs, no caso aqui dos romanos, e este rei então iria restaurar o reino a Israel. Este rei poderoso iria levantar o seu trono, e novamente iria Israel reinar pela força e pela espada e pelo poder deste rei. E obviamente essa resposta que o próprio Jesus: olha, muito bem, ô Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou que eu sou o Messias. E então Jesus chama os discípulos, e a partir dali Jesus começa a dizer que ele seria, a partir do verso 31 do capítulo que nós lemos, Jesus começa a dizer que ele iria, e ele começa a trazer uma relação de pelo menos 4 coisas que aconteceria com o Messias, que isto falava da identidade do Messias, da identidade de Jesus, da identidade do ministério, da identidade e da missão de Jesus. E o Velho Testamento está cheio dessas informações, e Jesus então vai corrigir o conceito que a sociedade tem, porque os judeus da época de Jesus esperavam então este rei poderoso, que fosse remir Israel. Aliás, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos a caminho de Emaús vai falar isso muito bem, porque nós acreditamos, ou nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, que fosse ele o Messias, que fosse ele o rei poderoso, mas ele morreu e nada aconteceu, nada mudou, nós ainda estamos sendo subjugados por Roma. E Jesus então, depois dessa resposta de Pedro, Jesus vai dizer verdadeiramente quem ele é, qual é a sua missão, qual é a sua obra. E Jesus usa pelo menos 4 termos para falar da sua identidade. No versículo 31, que eu peço aos irmãos que voltem um pouco aí, uma vez que nós estamos no 34. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Primeira palavra: sofrimento, aflição, angústia. A sofrer muitas coisas, fosse rejeitado. Uma outra palavra: rejeição, que fala de Jesus. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias iria ressuscitar. Então Jesus usa 4 termos aqui para falar da sua identidade, de quem ele é, qual é a sua missão. Sofrimento, rejeição, morte ou execução e ressurreição.
Tendo dito isto, então Pedro, justamente por não entender, por não saber, por não ter esse conceito verdadeiro de quem Jesus é, Pedro então começa a repreender Jesus. Porque tu falas tal coisa acerca de ti mesmo? Não te faça isso. E a resposta de Jesus a Pedro, e aquele conceito que Pedro representava, é: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. E então Jesus reúne e chama os seus discípulos, e chama toda a multidão, e diz: olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem vir após mim, o preço é esse. Existem pelo menos 2 desafios que eu quero apresentar para vocês. 2 desafios que são inerentes do discipulado, que implica em seguir a Jesus, em ser discípulo de Jesus. E Jesus vai dizer: o primeiro é justamente este: aquele que quiser ser meu discípulo, quiser me seguir, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é um desafio. Esse talvez seja, se a gente colocar aqui, esse seja um preço que temos que pagar com o discipulado. Esse é o preço de seguir a Jesus, de ser de Jesus, de entender quem é Jesus e de servi-lo. Mas o que implica, o que significa negar a si mesmo? Aquele, e convocando Jesus, a multidão, juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, ou negue-se a si mesmo. E quais as implicações disso? Negar a si mesmo é rejeitar o eu por causa do tu. É rejeitar o eu, é rejeitar as minhas vontades, é rejeitar o meu querer, é rejeitar todos os meus conceitos em prol do tu, por causa de Jesus. É rejeitar o meu eu, é calar o meu eu, é abrir mão da minha vontade, é dizer que agora não reina mais em mim o meu eu e a minha vontade, mas a vontade de Cristo. É por causa dele. Negar a si mesmo é justamente rejeitar o eu por causa da vontade do Senhor Jesus Cristo. É rejeitar o eu por causa de Cristo. É rejeitar quem eu sou por causa de quem Jesus é. É destronizar o eu que impera terrivelmente na nossa vida. E olhar para Jesus e depender dele, fazer a vontade dele, fazer o querer dele, desejar a vontade dele, seguir a ele e obedecê-lo em todas as coisas. Negar a si mesmo é não ser guiado mais pelos meus próprios interesses, mas me inclinar diante dos interesses, diante da vontade do Senhor. É entregar a minha vontade completamente a Ele. É olhar para os desejos que há em mim. É olhar pelos impulsos que me tentam conduzir. É olhar por todas as vozes que tentam imperar em mim e olhar para Jesus, abrir mão do meu eu, abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus interesses, abrir mão dos meus desejos e olhar para Jesus, descansar e confiar nele, obedecê-lo em tudo. Mas é também abrir mão da alta confiança nas nossas próprias atitudes e vontades. E falar isso para aqueles que eram do judaísmo, que confiavam muito na sua própria justiça, tinham autoconfiança nas suas atitudes,
que confiavam muito nas suas boas obras, e com isso entendiam estar em sintonia com Deus, com isso entendia que tinham todos os direitos de bênçãos de Deus. Eles acham e confiam em si mesmo, em suas ações, para serem salvos, para serem abençoados, e abrir mão de si mesmo, e negar a si mesmo, é deixar essa autoconfiança e passar a crer, a descansar, a confiar, a ter fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas, e entender que se não for a sua graça, que não for a sua misericórdia, não fosse o seu sacrifício, nós estaríamos perdidos. Abrir mão da nossa confiança, autoconfiança, e confiar inteiramente na obra de Cristo. Não se trata do que eu faço, mas do que Ele fez. Não se trata das minhas obras, mas da sua obra redentora e vicária, do seu sacrifício. Entender e negar a si mesmo não é como dizer claramente que Cristo é quem controla a minha vida e as minhas vontades. É Ele. Eu descanso, eu confio na sua obra, e é Ele quem me conduz. O que antes eu fazia, eu controlava, eu me achava dono da minha vida, e quando eu penso assim, aqueles que não têm a Cristo, pensam que controla as suas vidas, mas não controla coisíssima nenhuma, porque são pobres, miseráveis, cegos e nus, não sabem para onde estão indo, e não sabem quem são eles mesmos. Mas aquele que sabe quem Jesus é e confia na sua obra, então ele vai fazer claramente o que Jesus está dizendo, como esse desafio: negar-se a si mesmo. E volta a dizer, é um desafio que não é fácil. Não é fácil abrir mão das minhas vontades. Não é fácil calar tantas vozes, tantos desejos que imperam e que tentam imperar em mim. Não é fácil dizer não para a minha vontade, para os meus desejos, e olhar para Cristo, descansar em Cristo, crer no seu sacrifício e me inclinar totalmente e deixar que Ele controle toda a minha vida. E Jesus continua dizendo, ainda na parte B do versículo, que é necessário não somente negar a si mesmo, mas também ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz. Eu tenho certeza que cada um aqui sabe das implicações disto. Eu gosto muito como Lucas se expressa acerca desse texto, acerca dessa palavra de Jesus. E Lucas, ele diz, olha, negar a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Mesmo este conceito de cruz, mesmo o significado de cruz, não é muito entendido por nós. Aliás, muitos de nós lemos esse texto e não compreendemos o quão terrível era esta expressão para os judeus, para a primeira audiência de Marcos, quando escreve esse texto, sobretudo para aqueles que ouviram Jesus ali, inclusive os seus discípulos, porque por vez ou outra a gente ouve alguém dizendo e atribuindo a cruz como alguém seja a cruz na sua vida. Fulano de tal é a cruz da minha vida. É tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nós não conseguimos controlar, tudo aquilo que nós não conseguimos
tomar a direção, ou seja pessoas, ou seja situação, ou seja fracasso, e aí a gente diz, olha, fulano é minha cruz, e uns colocam que o esposo ou a esposa é a cruz, ou o filho ou o pai é a sua cruz, ou o seu fracasso é a sua cruz que ele tem que levar, aquele incômodo, a sua cruz, quando na verdade o significado de cruz aqui não é esse. Não é este. Tomar a cruz é sinônimo de morte. Então, era de certa forma uma ofensa para aqueles que estão ouvindo a Jesus, porque a cruz era sinônimo de morte, de sofrimento, de aflição, de vergonha, de afronta. A cruz era sinônimo e era um objeto de tortura, de vexação pública. E Jesus vai dizer, olha, é necessário que aqueles que estão dispostos a me seguir, não somente negue-se a si mesmo, mas tome a cada dia a sua cruz, ou seja, esteja disposto ao sofrimento por causa do Evangelho, por causa de mim. E Jesus vai falar não somente isto, do significado disso, da aplicação de tomar a cada dia a sua cruz, mas ele vai falar também das consequências daqueles que vão levar ou os que não vão levar a sua cruz, aqueles que vão se identificar, que vão confessar ou não, aqueles que vão amar a sua própria vida e aqueles que não vão ter apego à sua própria vida por causa de Jesus. E cruz, lembra que no verso 31, Jesus vai falar da sua identidade como Messias. E ele fala, e depois é repreendido por Pedro, ele fala de rejeição, de aflição, de dor. Ele fala de morte. E ele fala também de ressurreição. Então tomar a sua cruz todas essas coisas que nós temos dito aqui. Tomar a cruz, na verdade, é assumir, é não ter vergonha do Evangelho, é não ter vergonha de Cristo, e aquilo que é instrumento de vergonha, eu vou enfrentá-la se é por causa de Cristo, mas sobretudo, tomar a cruz é a nossa identificação. Eu estou dizendo, eu me identifico com Cristo e com seu sofrimento. A cruz é sinônimo da nossa identificação com Jesus. A cruz é esse instrumento. A cruz, tomar a cruz implica em que nós nos identificamos com Cristo, com o seu sofrimento. E assim como Cristo foi envergonhado na cruz do Calvário pelo meu pecado, assim como Ele enfrentou todo o sofrimento por causa dele, eu estou disposto até mesmo a perder a minha vida. Mas sobretudo a crucificar o meu eu todos os dias. Eu estou disposto, porque a cruz na minha vida é sinônimo, é esse instrumento de crucificar o meu eu e a minha vontade por causa de Jesus Cristo, o meu Senhor. Mas o interessante é que Jesus, talvez se Jesus ficasse nessas palavras, e Ele está falando a verdade, Ele está sendo contundente, Ele está falando a verdade, Ele está revelando aos seus discípulos qual é a identidade, qual deve ser a identidade dos seus discípulos. Seus discípulos têm que seguir a Jesus, têm que ser exemplo para que outros também sigam os discípulos e sigam a Cristo. Mas talvez se Jesus encerrasse aqui, neste versículo, talvez nem os seus discípulos ficariam ali. Nem os seus discípulos estariam dispostos a seguir a Jesus e a tomar a sua cruz. Porque talvez eles entenderiam que não suportariam. Mas Jesus continua dizendo o seguinte:
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E ele diz: quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem quiser perder por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Quem quiser ser meu discípulo, esse é o desafio. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Quem quiser ser meu discípulo, se identifique comigo. Olha, me siga, obedeça, ouça aquilo que eu estou ensinando. Mas aquele que se envergonhar, e essa vergonha aqui, de forma alguma, é a timidez, que muitos até atropelam essa questão, dizendo que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E as pessoas olham para a personalidade, para o temperamento. Então, irmão, eu não vou herdar o reino de Deus porque eu sou muito tímido. Eu tenho esse temperamento. E tem pessoas que é mais tímido do que eu. Mas se envergonhar aqui nesse contexto é rejeitar a Jesus. É não se identificar com Ele. É não se comprometer com Ele. Porque negar-se a si mesmo é se comprometer com Jesus. Tomar a sua cruz é negar a si mesmo, é crucificar o seu eu e se identificar com Ele. E aquele que não se identifica com Jesus, aquele que não rejeita o mundo, que não rejeita as suas próprias vontades, aquele que rejeita a Cristo, será rejeitado pelo Senhor. Aquele que se envergonhar dele, volto a dizer nesse termo, que o rejeitar, que não se identificar, que não se comprometer com Ele, não será digno dele. Aquele que procurar escapar e salvar a sua vida, porque seguir a Jesus, porque confessar a Jesus, porque se identificar com Jesus, possa parecer vexação, possa parecer vergonha, possa parecer um perigo diante de algumas situações. E esses que rejeitam Jesus, que não se dispõem a segui-lo, esses que não se comprometem com Ele, estes que não se identificam com Ele, está rejeitando. E também o será nos céus. E Jesus diz: olha, mas aqueles que se identificarem comigo, aqueles que não amarem mais as suas vidas do que a mim e o Evangelho, estes estão, na verdade, salvando as suas vidas. Esses que estão dispostos, ainda que seja enfrentar a morte por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da mensagem de Cristo, esses também irão experimentar, irão viver da quarta palavra que nós falamos aqui, que identifica o Cristo, que é da ressurreição, da vida eterna. E aí a gente canta o hino que, aliás, cada vez mais desprezado dos nossos cancioneiros, os hinos da harpa, seja do inário, e aí tem um que fala muito sobre a vergonha da cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não me envergonho da cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. De novo, o instrumento da cruz muitas vezes é confundido, e hoje, na verdade, muitos até ostentam a cruz no pescoço, muitos usam a cruz e com orgulho carregam sobre o peito. E acredite, eu não estou criticando isso, mas eu estou falando que o carregar uma cruz no peito
ter esse objeto, seja aqui no templo ou em qualquer lugar, e dizer que a cruz representa tudo isto, mas eu não estou disposto a levar a minha própria cruz, a renunciar a mim mesmo e a crucificar o meu eu. Eu não entendi também a mensagem da cruz. E talvez a pergunta para a gente concluir nessa noite eu tenho vivido esses desafios de ser discípulo de Jesus. Nós temos negado-nos a nós mesmos. Nós temos mortificado o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos. Nós estamos dispostos a tomar a nossa cruz, como disse o evangelista Lucas, a cada dia, tomar a cada dia a sua cruz. Se Jesus propusesse isto agora pessoalmente a cada um de nós, Ele o está fazendo pela sua palavra. E propusesse então, vocês estão dispostos a ser meus discípulos? Vocês estão dispostos a enfrentar os desafios de me seguir? Vocês estão dispostos a me seguir verdadeiramente? Vocês têm negado a si mesmos? Vocês têm tomado a cruz de vocês? Porque o único que tomou a cruz que não era sua e a tomou em nosso lugar foi Jesus. Ele é o único que pode dizer bem assim, Clodoaldo é uma cruz na minha vida. Porque ele assumiu o meu pecado. Mas a nós, cada um de nós dará conta de si mesmo. Então ninguém é a cruz na vida de ninguém. Mas eu tenho que assumir a minha cruz, o meu comprometimento com Cristo e crucificar o meu eu todos os dias. E então, a cada dia eu vou ser fortalecido nele para levar a minha cruz até o final. Porque ele já me preparou, pelo seu sacrifício, a coroa de vida eterna. Coloquemos em pé, por gentileza.